partir de agora, eu não consigo mais responder vocês no chat enquanto eu não estiver vendo vocês, tá? Vocês estão vendo exatamente o que eu estou vendo no meu computador. Então vocês viram que não apareceu nada. Eu só escutei um barulhinho que alguém provavelmente entrou. Aí o Luciano, o craque, o ninja do Google Classroom. Então a gente vai voltar para a apresentação. Vocês vão deixar de me ver novamente e nós vamos voltar à apresentação. A aula de hoje, ela vai falar sobre, para a gente fazer uma autorreflexão sobre leitura, né? Como é que a gente tem esse relacionamento com a leitura, como é o nosso relacionamento, como é que está o nosso relacionamento. Eu vou usar o material que eu tô aqui eu coloquei para vocês lá no Google Salas, tá? Para conduzir a nossa conversa. Vocês já podem baixar lá também. Eu queria conversar então com vocês. A primeira questão que a gente vai fazer essa autorreflexão vai partir dessa pergunta: que aspectos facilitam ou facilitariam mais a sua leitura? Então eu quero que essa é uma aula onde vocês vão olhar para si mesmos e vão perguntar como anda o seu nível de leitura. A gente tinha conversado em sala de aula, né, que nós somos uma sociedade que lê muito pouco, tem muita informação, muito acesso à informação, mas a gente não tira proveito disso, a gente tem dificuldade para trabalhar com esse acesso grande à informação, a gente tem dificuldade para selecionar o que ler, o que não ler, a gente tem dificuldade de concentração. Então eu queria partir dessa primeira pergunta: que aspectos facilitam ou facilitariam mais a sua leitura? Né? Então, a primeira questão que eu gostaria que você refletisse é sobre o local. Você tem um local onde costuma fazer suas leituras, né? Você sempre lê, tem gente que tem o hábito de ler no banheiro, por exemplo, né? Aproveitar aqueles momentos que você está lá no banheiro para fazer uma leitura, às vezes mais demorada, às vezes mais rápida, depende do funcionamento do intestino da pessoa. Mas tem muita gente que tem esse costume de ler no banheiro, tem gente que prefere se trancar no quarto para ler, tem gente que gosta de ir a uma biblioteca, tem gente que lê no ônibus. Eu, por exemplo, tenho bastante dificuldade de ler alguma coisa no ônibus, eu fico tonto com facilidade. No meu tempo de faculdade, eu comecei a faculdade em 2003 a 2006, então faz o quê? 14, vamos fazer 14 anos que eu terminei a faculdade. No meu tempo de faculdade a gente tinha bastante coisa para ler, mas eu tinha alguma dificuldade para ler no ônibus, e olha que eu andava bastante de ônibus. Até chegar na faculdade, eu morava em Araucária, e a faculdade eu fiz o curso de Ciências Contábeis ali no campus Jardim Botânico. Então, eu gastava em torno de 1h40, 2 horas para ir e mais ou menos o mesmo tempo para voltar. Então, eu passava dentro do ônibus mais ou menos 4 horas por dia nesse tempo de faculdade. Mas dificilmente eu conseguia ler, me fazia mal essa questão da leitura em trânsito. Ainda hoje eu não tenho mais o costume assim, de andar de ônibus com tanta frequência, mas eu lembro também no trabalho, às vezes tinha que fazer, eu contei para vocês que eu trabalhei com fiscalização de transporte, às vezes tinha que fazer alguma linha que demorava 1 hora, 1h30, 2 horas, depende da linha, e às vezes você tinha que fazer anotações, e eu tinha muita dificuldade para fazer isso, por causa do movimento do ônibus. Outra questão que eu gostaria que vocês refletissem é a posição mais cômoda. Como é que você lê?
Você lê sentado esparramado no sofá, coloca o livro em cima de uma mesa, senta no chão, na cadeira, na cama, deita na rede. Como é que é esse processo de leitura para você? E também, como é que é o ambiente sonoro onde você procura ler? É silencioso, tem som de TV, tem rádio, tem criança brincando. A gente sabe, é engraçado, né? Esse momento que a gente está vivendo de isolamento e tal, a maioria das pessoas em casa, às vezes você começa a perceber barulhos e ruídos externos que você não percebia antes, que você só consegue perceber por causa do silêncio que está no ambiente, né? Os vizinhos que gritam, as crianças que choram, tá? Os passarinhos que cantam, os carros que passam, as motos, etc., né? Quando você está lendo, né? Você lê o texto em voz alta para você manter a concentração, você vai lendo o texto bem baixinho, como se fosse sussurrando o texto. Você como é que é o teu hábito, o teu ambiente sonoro na hora que você está lendo o texto, e o que eles facilitam, essas coisas, né? O local, a posição, o ambiente facilita a sua leitura. A segunda pergunta que eu quero fazer para vocês, e quando eu falo para vocês também, é um processo meu de autorreflexão, né? Que elementos são mais determinantes na sua disposição para a leitura, né? O que te estimula mais, o que deixa você mais interessado em ler, ou desmotiva, né? Ou, enfim, às vezes um ambiente, a gente vai entrar nos fatores, então, fator ambiental, som, luz, temperatura local. Às vezes aqui a região sul, a gente está muito acostumado com um clima mais ameno, mais frio. A gente tem, o pessoal pelo menos que é nativo daqui, tem uma certa dificuldade para lidar com temperaturas maiores, né? Eu, como vim do Rio de Janeiro, lugar muito quente, fui perdendo um pouco, confesso, essa capacidade de lidar com temperaturas mais altas, mas eu ainda tenho, assim, uma coisa natural, por eu ter sido criado nesse ambiente, de lidar com temperaturas mais altas. Mas eu percebo, por exemplo, que na escola, quando está muito calor, as pessoas ficam mais dispersas, ficam mais distraídas e tal. Então, o fator ambiental, né? Essas questões que eu falei para você, te motivam, são determinantes para a disposição da tua leitura. Outra coisa, o fator emocional, né? Motivação, persistência, ou desmotivação. Tem os fatores sociológicos, né? Tem gente que prefere, que não consegue trabalhar em grupo, que ela gosta do individual, ela aprende sozinha, ela tem dificuldade para se relacionar com o outro, né? Já tem gente que prefere, que entende mais a leitura na questão da equipe, de estar junto com alguém, de trocar ideia, de aprender com o outro, né? Para você, como é que funciona? Tem a questão física também, né? Quando a gente está com fome, né? Quando a gente está doente, essas coisas também atrapalham o nosso interesse para a leitura, né? E tem a questão psicológica também, quando você está mais animado, menos animado, mais bem-humorado, mais mal-humorado, e assim por diante, tá bom? Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, só para ver como é que vocês estão, se está tudo certo aí na sala, se vocês estão conseguindo me ouvir, se está tudo ok. Vocês podem... Isso, eu estou vendo que o pessoal já está comentando, que legal. Como vocês viram aí a tela, eu não estava vendo a tela de vocês,
e eu não estava conseguindo ter esse retorno do que vocês estavam escrevendo. Mas é bem interessante, né? Essa questão dos ambientes, de como isso influencia na questão da leitura nossa. Se você é como não só na questão da leitura, né? Mas também em outras. O Gutierrez está falando que barulho para ele não afeta, e tem muita gente assim que às vezes depende da questão. Se tiver barulho ou sem barulho é indiferente, né? A Pamela já está falando que para ela é só ambiente calmo e silêncio, né? Tem gente que tem dificuldade, por incrível que pareça, em se concentrar no silêncio, né? Tem gente que nessa fase aí de quarentena, de isolamento, ela tem dificuldade, ela está muito parado, não tem barulho, não tem movimento e tal. A pessoa não consegue produzir também com esse nível de silêncio que a gente tem vivido, né? É interessante, aqui em casa a gente está fazendo esse isolamento. Eu tinha uma vida muito corrida, eu contei para vocês, trabalho lá em Campina Grande do Sul, saía daqui bem cedo, eu ia para academia, da academia direto para o trabalho, ficava lá o dia, depois eu retornava, aí saia lá de Campina, passava lá para a Fazenda Rio Grande, depois voltava aqui para São José, né? Então a rotina mudou muito, né? E um monte de coisa que a gente não observava na vizinhança e tal. E meu filho está em casa também, e está em isolamento também. E assim, ele tem 11 anos, cheio de energia e tal, e de repente você está falando alguma coisa, tá, sei lá, gravando um vídeo aqui, aí de repente ele começa a bater lá, e conversa com os outros como se tivesse alguém ali presencialmente falando com ele, e é aquele negócio do joguinho, e aí você, de repente você está concentrado fazendo uma coisa, você perde até a linha, o que está acontecendo lá? Será que está tudo bem? Então a gente conseguiu captar essa ideia, né? Eu vou prosseguir então para a apresentação, que tem mais duas perguntas, né? Tá aí, a gente falou então dos elementos, né? Agora eu gostaria que vocês identificassem em vocês quais sentimentos, e aí se você tiver um caderninho aí perto de você, uma folhinha perto de você, vai marcando aí desses aí quais você se identifica mais, para a gente conversar daqui a pouco. Quais desses sentimentos você já experimentou em relação à leitura? Tá? O primeiro sentimento, você sentiu que é um sofrimento, te aborrece, é um negócio que te traz dor, assim, às vezes até mesmo não só emocional, mas uma dor física, né? Você sofre com aquilo. É difícil para você. Então, aí, se você tiver identificado com essa situação, escreve aí só para a gente lembrar. A letra B, para você é muito difícil, porque você se interrompe demais sua leitura, você tem dificuldade em entender o que o texto está falando, você perde o foco com facilidade. Se você se encaixar nessa aí, a letra B também marca aí, deixa marcado. A seguinte, você consegue ler tudo, mas é uma leitura assim, mais para cumprir tabela, é uma leitura de obrigação, não é uma leitura que te traz algum prazer, se você já experimentou essa letra C também, aqui vale a pena você perceber que talvez você tenha experimentado uma ou mais sensações durante o processo da leitura, tá? Na letra D,
é quando você lê de forma automática. Você nem se preocupa em entender o conteúdo. Você quer só achar a informação que você precisa. É aquele aluno na hora de fazer a prova com consulta. Professor, prova com consulta? Prova com consulta. Ah, então vai estar fácil. Aí o aluno chega lá na prova com consulta, ele acha que é só chegar lá e vai estar lá. Como você gosta, como é que você faz a sua leitura? Aí ele vai achar, eu faço a leitura de forma automática, que lá no texto vai estar uma maneira assim bem simplista, né? E aí ele fala, não, professor, dá prova com consulta. E às vezes, dependendo do professor, às vezes ele até se arrepende de ter pedido prova com consulta, porque a prova com consulta, se fosse só prova de procurar texto, né? Isso aí, o professor certamente sabe que você tem capacidade de fazer. Outra questão, a letra I, gosto de ler. Tem muita gente que gosta, que se sente bem com o livro nas mãos, que gosta de ir na biblioteca da escola, procurar livros, títulos novos, ver se chegou alguma coisa, pega um livro, quando devolve já pega outro, tem esse interesse. Se você já experimentou isso. Letra F, sobre a questão da descoberta das coisas novas. É muito bom procurar alguma coisa nova, sentir alguma coisa nova. Eu quero ler, quero entender. A letra G diz assim, eu quero entender o mundo. Eu fico ansioso para entender o mundo à minha volta, para entender as coisas que acontecem. Na letra H, leio para encontrar conhecimentos mais profundos sobre a vida, sobre a existência, né? Quem nunca refletiu sobre o seu propósito de vida, a sua missão aqui e tal, ainda que não de maneira religiosa, né? Mas quem nunca refletiu sobre isso? Aí tem a letra I. Depende do assunto, eu me interesso. Claro, os assuntos que são mais familiares a você se interessa mais, outros que são menos familiares você se interessa menos. Depende do momento. Depende de como está sua mente, sua cabeça, o que você está vivendo para você manter o foco e seguir com o texto até o fim. Depende de como o autor escreve. Às vezes uma linguagem muito rebuscada, assim, muito coloquial, muito difícil de entender. Às vezes quando o autor escreve mais fácil, né? Tipo o autor da revista, daquelas colunas de celebridades, para mim é mais fácil entender o que ele escreve, é muito direto. Depende do objetivo, né? Depende do que eu quero com aquela leitura. Para que essa leitura vai servir para mim ou não, tá? E aqui, a última questão, eu gostaria que vocês apontassem as suas dificuldades e facilidades com a leitura, respondendo essas perguntas. Você lê com fluidez e com bom ritmo? Você consegue manter o ritmo de leitura até o final? Você consegue ser constante nisso? A letra B diz assim, você compreende o significado? Você entende o que você está lendo? Na letra C você usa dicionários. Quando você está lendo alguma coisa, se você não entende aquela palavra, você pula aquela palavra, ignora e tá nem aí para o que está escrito, ou você procura entender, procura descobrir qual o significado daquela palavra e você vai atrás disso. Você pratica alguma técnica, né, para aumentar sua capacidade de leitura? Existem técnicas que facilitam, que ajudam na questão da capacidade de leitura. Você faz anotações enquanto você lê para
tentar identificar as ideias do texto. Você tem esse costume de sublinhar as ideias centrais e secundárias? Você consegue diferenciar isso no texto? Você consegue diferenciar o que é principal e o que é secundário dentro do texto? Você usa anotações, você usa esses trechos que você sublinhou. Primeiro, se você não respondeu a letra F positivamente, a letra G vai ser pior ainda, né? Porque se você não sublinhou nada durante o texto, você não marcou nada, não destacou o que te chamou a atenção, provavelmente você não vai fazer isso, não vai usar essas anotações, já que não tem nada anotado. Então, a letra G acaba sendo uma sequência da letra F. Sobre usar anotações e trechos sublinhados para planejar esquemas, sínteses, redações. E a última, você costuma fazer síntese, você consegue resumir a ideia principal daquilo que você leu? Então, eu vou voltar com vocês lá na sala para ver se vocês comentaram. Minha câmera desligou. Eu acho que acabou a bateria da câmera. Vou voltar com a câmera. Essa mais feia mesmo, mas é o que sobrou. A outra acabou a bateria. Então, como é que é a questão do processo de leitura para vocês? A Ruth falou que pesquisa no Google, né? Dessa ficar na dúvida, é bem por aí. Eu acho que é importante a gente ter essa questão do... Quando você está lendo, se aparece uma palavra que você não conhece, não entende, até a gente fez aquela atividade que foi uma provocação para vocês, né? Falando sobre... para que vocês pesquisassem algumas palavras novas e tal. Se você não conhece determinada palavra, né, não pode se dar por vencido e deixa para lá. Não, vai entender o que é, vai entender o que tá a que se refere aquilo. É um aprendizado. Você não vai perder nada conhecendo palavras novas. Né? Gautier fala, eu gosto, depende do assunto, de como é escrito, às vezes do momento. Porque depende do momento que você se interessa. Né? Exatamente. Por exemplo, nesse momento de crise que a gente está vivendo, de pandemia e tal, muita gente tem procurado descobrir como andam as vacinas, se estão sendo descobertas, se estão sendo produzidas, se o isolamento vai acabar, quando vai voltar a vida normal e tal. Então depende do momento que a gente está passando, as pessoas se interessam mais ou menos por determinado tipo de assunto, né? A Érica está falando que gosta muito de ler. Quem mais? A Érica falou ali para trás, eu fico perdendo o foco, viajo muito na leitura. A Alessandra falou sobre ler coisas novas. E é isso, né? É esse desafio que a gente tem incentivado vocês, tentar esse hábito da leitura. Não é fácil desenvolver um hábito, a gente precisa de uma certa constância, né? Mas é importante a gente tentar desenvolver o hábito da leitura. Vou voltar no slide. E ainda tem mais um finalzinho aqui, né? Tá, então assim, a preparação para a leitura. Quando você for ler, a ideia é que você procura um local iluminado, procurar um lugar calmo, procurar um lugar que não tenha muito movimento para não tirar a tua concentração. Apesar de que, como a gente comentou, tem gente que
depende do ambiente, é indiferente. Tem gente que consegue se concentrar e desligar totalmente concentrar na leitura e se desligar totalmente do ambiente. Já tem outras pessoas que essa questão é mais complicada. Acrescente a leitura à sua rotina. Na questão de acrescentar a leitura à rotina, perceba como é essa rotina, perceba como, em que horário a leitura conseguiria se encaixar nessa rotina que seja favorável à sua rotina. Por exemplo, você acorda muito cedo e você vai querer acordar mais cedo para ler, para tentar ler alguma coisa, dificilmente você vai conseguir, porque é um horário que você está com muito sono, a mente vai estar mais complicada para trabalhar. Então veja em que horário você está mais disposto, mais favorável para tentar encaixar ali a questão da leitura na sua rotina, né? E por último, assim, uma dica, uma questão de saúde também, né? O cuidado com a visão, perceber se às vezes tem muita gente que não lê porque sente dor mesmo, física, dor nos olhos, né? Tem problema de visão, precisa fazer tratamento, precisa procurar um especialista para isso, né? Para resolver. Então tem esse tipo de situação, tá? E o último slide, que é um desafio, lá na aula 01, dentro do Google Classroom, eu vou mostrar para vocês. Então, tem o material de boas-vindas, aula 00, que foi retomado de conteúdo, e tem a aula 01. Eu coloquei aqui o texto, né, os slides, e tem um fórum, uma atividade aqui. Vocês ainda, ninguém, obviamente, fez a atividade, né? A pergunta, vocês vão estar lá a pergunta é essa: a partir do conteúdo dessa aula, né, da aula 01, autorreflexão sobre leitura, compartilhe com os colegas alguma experiência com a leitura, sejam boas ou frustrantes. Procure oferecer exemplos para ilustrar suas respostas e interações. Então, gostaria de convidar vocês, eu deixei um prazo aí até o dia 11 de maio, que é a próxima segunda-feira, quando a gente tem a nossa próxima aula. Eu deixei esse prazo aí para vocês, para que vocês participem. Aqui nos comentários, vocês podem, inclusive, compartilhar alguma das coisas que vocês compartilharam aqui nos comentários na sala de aula, né? Vocês podem utilizar as mesmas ideias a partir daí dos comentários, da participação de vocês. Vocês podem abastecer aqui essa área com as falas de vocês. Eu gostaria que todos participassem, na medida do possível. A gente vai dar um retorno para vocês do que vocês comentarem ali, tá bom? Gostaria de incentivá-los, né, a participar. Como a gente tem dito,